Existe uma economia divina, atenção para esse detalhe, em que Deus faz do seu Filho o cabeça de todas as coisas. E não somente o Filho é constituído o cabeça de uma nova criação, de um mundo que está por vir, sendo o Filho a substância e sendo o Filho a centralidade dessa nova criação, mas também o Senhor inclui muitas pessoas neste propósito para constituir o corpo do seu Filho, para constituir a noiva do seu Filho. Vamos falar isso abundantemente por ocasião da nossa conferência bíblica da semana que vem. Mas por todos os efeitos, quero que os irmãos entendam isso. Que o Filho, que é o cabeça, a igreja enquanto o seu corpo, constitui em si o novo homem, o cerne da economia neotestamentária de Deus. Então, os eleitos de Deus, eles, embora sendo inferiores ao Filho, porque é o seu corpo e o Filho é o cabeça, mas os filhos são colocados numa categoria privilegiada, juntamente com o Filho. Imagine só você poder declarar que nós somos membros de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos parte de Cristo enquanto novo homem. Agora, os anjos, por sua vez, eles são meros lacaios, são meros súditos, eles são meros servos que cooperam nesta economia maravilhosa de Deus que nos inclui. Então, daí já dá para perceber que os anjos, embora tenham a sua importância para a qual foram designados, mas eles não podem, dentro da economia divina, ocuparem o lugar de centro, de principal, de princípio. Isso, infelizmente, tem ocorrido. Os irmãos sabem que a história do povo de Israel foi uma história marcada por anjos, por manifestação de anjos. Mesmo a história da igreja primitiva, no livro de Atos, vamos encontrar também a presença de anjos. Mas o problema não é a presença de anjos naquela economia honesta, na veterotestamentária ou neotestamentária. A questão é como que nós concebemos a imagem dos anjos. Então, nós vivemos num tempo, sobretudo, com um movimento pentecostal, um movimento mais voltado para os prodígios, para as manifestações, para os dons espirituais, para o miraculoso, para o fantástico. Ocorre que nós vivemos num tempo em que se valoriza os anjos numa proporção tão grande em que Cristo é descentralizado. Eu, particularmente, já estive em algumas reuniões de igreja, de irmãos, de servos de Deus, em que os irmãos passaram o culto todo, se não a noite toda, para falar de vigília, atrás de anjo. Anjo para cá, anjo para lá. E o anjo entrou, o anjo saiu, o anjo está com a bandeja, o anjo está com a espada, o anjo está com o rolo, o anjo está descendo. E é o anjo para cá, e anjo, de sorte que eles se tornaram, por muito tempo, o centro da adoração. O centro do momento, em que praticamente se presta culto aos anjos, se presta reverência a anjos. Mas nós vemos claramente a grandeza e a grandiosidade das Escrituras. Como que ela apresenta os anjos como sendo coisas positivas, coisas boas, e ao mesmo tempo ela própria, a Escritura, relativiza os anjos. E não, olha, os anjos, eles são menores do que o Filho, e eles são servos daqueles que hão de herdar a salvação. Essa relativização dos anjos visa colocar Cristo no centro único de todas as coisas. Ou seja, se a Escritura não relativizar todas as coisas, Cristo não pode ser visto como absoluto. Então Deus é absoluto, Deus é único, é exclusivo. Você não pode ver Deus como um mero elemento no meio de outros elementos religiosos. Deus é razão e causa, origem, fonte de todas as coisas. A única razão de ser de todas as coisas é Deus. Então, mesmo os anjos, sendo anjos, eles não participam dessa centralidade.